Fala galera que tá aqui me acompanhando no canal, muito obrigada por você estar aqui. Desde já eu peço que você curta, que você compartilhe, que você comente. E bora para a palavra de hoje. E eu quero falar sobre como muitas das vezes a gente conhece a Cristo, mas muitas das vezes a gente decide voltar para os velhos hábitos, né? Pro lamaçal do pecado, vamos dizer assim. E eu quero ler para vocês Gálatas 4, do versículo 8 ao 9, que vai estar dizendo o seguinte, acompanhem comigo. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, como é que estão voltando àqueles velhos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por ele outra vez? Isso é uma pergunta, cara, como assim? Você quer ser escravizado de novo por aqueles princípios elementares que você já foi liberto? E é muito interessante porque em Gálatas 4 fala sobre, tem uma alegoria, né? Falando sobre o filho da escrava e o filho da promessa, que é o filho da livre, né? Vamos dizer assim. E quando ele fala filho da escrava, se remete a Agar, que era serva de Sara e que se deitou com Abraão. E quando ele fala filho da promessa, se refere a Isaac e, claro, faz referência a Sara, que era esposa de Abraão. A Sara foi prometida ao filho da promessa, né? Abraão também juntamente. E Agar deu à luz a Ismael, que é o filho da escrava. Só para vocês entenderem essa linha de raciocínio. Então, quando ele está falando isso, ele está dizendo que nós somos filhos da promessa, cara. Nós somos filhos da promessa. E outra coisa que deixa isso extremamente claro é lá em Gálatas 3, no versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Ou seja, nós somos filhos da promessa. Deus já tinha prometido que aos gentios seria revelado o Evangelho. E através de Cristo, isso foi revelado para nós. De fato, nós somos abençoados hoje. Através de uma promessa que foi feita muito antes da lei. Tanto que, olha, no versículo de Gálatas 3, 17 fala, quero dizer isto, a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Então, de fato, nós somos filhos da promessa. Sabe, os gentios, todos os povos da terra, quando falam, nós estamos inclusos dentre todos esses povos da terra. O Evangelho chegou até nós, essa é a palavra correta. O Evangelho chegou até nós. E hoje nós somos livres. Então, Paulo questiona por que voltar aos velhos hábitos? Por que voltar àqueles mesmos princípios elementares de antes? Se de fato hoje a gente é livre, se de fato hoje a gente conhece a verdade, a gente conhece Jesus, e a gente aprende mais sobre isso lendo a Bíblia e buscando viver. É um desafio diário, cara, é um desafio diário, mas eu te afirmo que com o Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo, você vai conseguir, eu profetizo isso sobre a sua vida, você vai conseguir, nós somos mais que vencedores. E algo muito interessante é que, só para vocês entenderem o contexto de Gálatas 4, tá? Paulo está falando isso porque a igreja que estava ali na Galácia, que é os Gálatas a quem ele se refere, ela estava tendo algumas influências. Foi o estudo que eu vi, e vi vários estudos e falar a respeito disso, que ela estava tendo uma influência judaizante, de um aspecto negativo, não um aspecto bom, tá? Porque a cultura judaica, ela é uma cultura do céu, sabe? As festas que tem lá, foi Deus que instituiu, sabe? As datas específicas lá, foi Deus que instituiu, uma cultura do céu. Porém, ela estava tendo uma influência negativa, uma influência legalista. Os Gálatas estavam se tornando legalistas. Em que sentido, Bruna? Vou te dizer. Primeiro que ser legalista, um exemplo clássico é Jesus, com a questão do sábado e os fariseus. Os fariseus sempre brigavam e discutiam porque Jesus, muitas das vezes, curava no sábado. E no sábado, né, não se poderia fazer nada, assim, nada de trabalho, teria que ficar em casa com a família. Mas eu não vou me aprofundar nisso. Mas Jesus curava no sábado e ele era perseguido por isso. Sendo que ele estava fazendo uma boa ação, uma atitude de amor, muitas vezes para com o filho de Abraão, como aquela mulher que estava 18 anos encurvada. E eles crucificavam Jesus por isso. Olha, porque tu não pode curar, porque isso não aquilo. Sabe, prática legalista. Eles se preocupavam em guardar o sábado, mas esqueciam, por exemplo, se preocupavam em guardar uma linha da lei, mas esqueciam todas as outras linhas. É isso que é uma prática legalista. Se preocupar com uma prática em si, que não é ruim, a gente deve ter essa preocupação, não era errado eles guardarem o sábado, mas era errado, era a hipocrisia deles se preocuparem em guardar o sábado, mas esquecerem de fato se preocupar com uma pessoa, de ter uma ação de amor.
Era isso que era a prática legalista. E eles estavam tendo assim, querendo influenciar os gálatas dessa forma, para que eles se tornassem legalistas. E Paulo falou, não, vocês vão voltar àquelas velhas práticas. Os gálatas de certa forma já eram legalistas com as práticas anteriores, né? Que eles adoravam antigamente a deuses como... Deuses, né? Deuses como Zeus, Hermes, eles acreditavam nisso e eram legalistas nesse sentido. Mas Paulo corta logo as pernas dele, né? Quebra as pernas dele, a palavra correta. Quem é da IPAM me entende. Quebra as pernas dele, da igreja que está na Galácia e fala isso. Não é bem assim. Vocês não podem voltar às velhas práticas. Vocês creram em Cristo pela fé. Vocês foram libertos pela fé. E isso que eu quero deixar para vocês. Não vamos voltar para os velhos hábitos. Não podemos ser legalistas, né? Muitas vezes preocupados só com um pedacinho do que está escrito na Bíblia, mas esquecer todo o restante. Isso é ser legalista. Se preocupar só com um pedacinho daquela prática que é importante ser feito, mas esquecer do restante. Esquecer de amar, esquecer de ser bondoso. Esquecer que a gente não pode fofocar. É muita coisa que eu poderia falar a respeito disso, mas não vamos ser legalistas, sabe? Não vamos voltar também aos velhos hábitos. Nós saímos daquilo. De fato, hoje, nós somos filhos da promessa. A gente não é filho da escrava. A gente não precisa ser escravizado novamente. Mas o que muitas vezes acontece é que a gente se permite ser escravizado. Não deixe ser escravizado novamente. Não vamos nos tornar escravos novamente. Sabe, você é livre, tome posse disso. E seja abençoado por essa mensagem e até a próxima que vai ter mais vídeo, tá?